senhor secretário, fará a leitura do projeto em discussão. Projeto de Lei Ordinária número 815/2024, denominação de bem público especificada. Iniciativa, vereador Marcelo Fachinello e Leônidas Dias, denomina de Velódromo Adir Romeu um dos logradouros públicos da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.350, de 7 de outubro de 2024. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 11.386, de 2 de dezembro de 2024. Substitutivo geral 3164/2025. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Havendo emenda apresentada após o trâmite da proposição principal nas comissões e em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nessa sessão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovado. Agora, para discutir o projeto de emendas, vereador Leônidas Dias, autor. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os convidados nesta manhã aqui na Câmara Municipal de Curitiba, a quem nos acompanha presencialmente, também nos acompanha através das redes sociais da Câmara Municipal de Curitiba. É com grande satisfação que subo hoje à tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto para discutir um importante projeto de lei ordinária de denominação de bem público especificada sobre o número 008-015 do ano de 2024, de autoria do vereador Marcelo Fachinello, hoje secretário do Governo Municipal da Prefeitura de Curitiba, na gestão do nosso prefeito Eduardo Pimentel, que gentilmente também me convidou para que pudesse ser coautor de tão importante projeto e relevância para o esporte, não de Curitiba, não do Paraná, mas sim para o esporte do Brasil. Este projeto, senhoras e senhores vereadores, denomina de Velódromo Adir Luiz Romeu, um dos logradouros públicos desta capital, especificamente o Centro de Esporte e Lazer Velódromo de Curitiba, que está localizado na rua Dr. Jorge Meyer Filho, 1210, ao lado do Jardim Botânico, um dos principais cartões postais da cidade de Curitiba. Faço questão, nesse momento, de cumprimentar a sua família, que se faz presente. Sua esposa, Luciane Pontaroli, obrigado pela presença. Seus filhos, o Davi Pontaroli, a Analine Pontaroli, Romeu Espíndola, além de seus netos e outros familiares presentes aqui pela essa manhã. A história de Adir Luiz Romeu está diretamente interligada com a evolução do ciclismo no estado do Paraná, tendo sido responsável por significativa parcela de contribuição ao desenvolvimento e à divulgação deste tão importante esporte e modalidade que já conquistou vários adeptos e até hoje tem revelado muitos talentos. Adir Luiz Romeu, senhoras e senhores vereadores, se formou em Educação Física no ano de 1984, tendo realizado sua formação acadêmica na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Por muitos anos, foi servidor público municipal aqui na cidade de Curitiba, atuando diretamente como professor da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a nossa querida Ismelge, hoje aqui representada pelo secretário de Esportes, Lazer e Juventude, professor Euler, também vereador desta casa, ao qual agradecemos por estar prestigiando tão importante momento para o esporte de Curitiba, secretário. Mais uma vez, bem-vindo, e pode ter certeza que a sua presença e de demais membros da Ismelge valorizam muito este importante projeto. Da mesma maneira que vejo a participação aqui também do ex-secretário Carlos Pijac e do ex-secretário professor Emílio. E isso, família, mostra a tamanha responsabilidade que temos em colocar hoje o nome do Velódromo de Curitiba de Adir Romeu. Temos 2 ex-secretários municipais e o atual secretário aqui para prestigiar esse importante momento na Câmara Municipal de Curitiba. Bem como agradecendo ao Igor, agradeço a todos os representantes da Paraná Esporte,
Aqui em nome do secretário de Estado, Hélio Virbinski, que contatava conosco ontem, que não poderia participar aqui por motivo de viagem, mas estaria enviando os representantes da Secretaria de Esportes do Estado para que aqui pudessem acompanhar esta importante votação. Continuando dentro da questão curricular do Adir Romeu, ele se tornou especialista em treinamento desportivo pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2001. E prosseguiu a formação em nível internacional, tendo seu curso de nível 1 em Montevidéu, no Uruguai, e depois se tornou treinador em nível internacional 2 no país, foi para o México para fazer isso em 2003. Sua carreira de treinador foi muito extensa. Adir participou de importantes campeonatos, como o Campeonato Mundial de Juniores de Pista e também o Campeonato de Estrada de Ciclismo nos Estados Unidos, com participações ainda em competições internacionais em Quito, no Equador, ainda no ano de 1994. Ele também participou como atleta do Pan-Americano Rio 2007, na categoria pista. Esteve na primeira Olimpíada da Juventude em Singapura e participou da Copa do Mundo em Melbourne em 2010, na Austrália. Mas seu grande marco histórico e reconhecimento no esporte veio também ainda no ano de 2016, quando das Olimpíadas no Rio de Janeiro, quando Adir Luiz Romeu foi um dos condutores da tocha olímpica aqui pela cidade de Curitiba. E ele também foi técnico de estada na Olimpíada de 2016, representando o ápice de uma carreira de treinador e de atleta muito vitoriosa, uma vida dedicada ao esporte. O professor Adir foi professor de ciclismo no Velódromo de Curitiba por 34 anos, senhoras e senhores vereadores. 34 anos o Adir Romeu teve o seu trabalho profissional. A relação do Velódromo de Curitiba é diretamente ligada com a história de dedicação de esporte de Adir Romeu. É uma pessoa que era extraordinária, um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela vida e um apaixonado por incentivar a outras pessoas que participassem do ciclismo. Adir recebeu em vida importantes reconhecimentos pela sua história, como o prêmio Orgulho Paranaense do Esporte, o título estadual da Ordem do Pinheiro, Comendador do Paraná, e nesta Câmara Municipal, peço inclusive que coloquem as fotos aqui nos nossos sistemas, o ano passado recebeu o voto de congratulações e aplausos do nosso mandato em junho do último ano, no qual eu fiquei feliz. Aqui está o professor Adir Romeu, que veio junto à sua família num evento que foi dedicado pelo nosso mandato. Que satisfação tê-lo aquele momento em vida e poder também ter sido uma das pessoas que teve a condição de reconhecer o trabalho dele ainda em vida perante o esporte na capital paranaense. Nesse momento, eu vou pedir que a equipe técnica coloque no telão um vídeo do autor do projeto, que também fez junto comigo, o nosso secretário de governo, Marcelo Fachinello. O secretário Fachinello não pôde participar aqui hoje pela manhã, mas o Fachinello me ligava ontem. Vereador Leônidas, eu faço questão de gravar um vídeo para falar e para pedir o voto em favor do nome de Adir Romeu para o Velódromo de Curitiba. Lembrando que o vereador Marcelo Fachinello é o autor desse projeto, ao qual me convidou para que nós pudéssemos fazer a coautoria. Então peço atenção para que possamos acompanhar o vídeo do secretário de governo Marcelo Fachinello e também vereador desta casa. Eu sigo depois na sequência com a defesa do projeto. Por favor. Bom dia a todos. Aqui é o secretário do governo municipal, Marcelo Fachinello, vereador licenciado de Curitiba. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores, aqueles com quem eu tive a oportunidade de, na legislatura passada, trabalhar no dia a dia como vereador de Curitiba, também como presidente da Câmara no biênio 2023-2024 e fazer uma saudação também aos novos vereadores desta atual legislatura. Eu hoje volto aqui para falar com vocês por um motivo muito especial. O projeto que eu propus no ano passado tramitou durante um bom tempo na casa e hoje chega à votação com coautoria do vereador Leônidas Dias, a quem eu agradeço muito por ter adotado o meu projeto, já que não estou mais momentaneamente aí na Câmara Municipal. O vereador Leônidas encampou essa ideia, fez a proposição e é coautor deste projeto que pretende denominar o nosso velódromo, que fica aqui no Jardim Botânico, local tradicional do ciclismo paranaense, nacional e internacional aqui na cidade de Curitiba, de Adir Romeu. Estamos assim querendo prestar uma justa homenagem a ele, que no ano passado faleceu aos 66 anos,
mas que dedicou boa parte da sua vida ao ciclismo, ao fomento, ao desenvolvimento dessa modalidade aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil, levando o nome da nossa cidade, levando esse esporte para todo o país e também para fora dele. O Adir Romeu foi atleta, competiu desde 1976 por mais de 10 anos, depois acabou indo para os bancos universitários para fazer a sua formação em educação física. Foi muito importante, inclusive, como servidor público. Eu tive a oportunidade, inclusive, de quando trabalhei na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o professor Adir já vivia ali problemas de saúde, assumia ali a mesa, ficar com muita honra na mesa, no local de trabalho do Adir Romeu. Mas ele ajudou muito na difusão do esporte como servidor público, inclusive colocando a modalidade do ciclismo em competições como os Jogos Universitários e também outros jogos, outras competições oficiais da cidade de Curitiba e também do estado do Paraná. O Adir também foi técnico da Seleção Brasileira Olímpica de Ciclismo por quase 10 anos, de 2001 a 2010, e ajudou assim a revelar muitos atletas e fazer com que esses atletas pudessem competir de forma de alto nível, em nível internacional. E também foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes incentivadores da prática do ciclismo aqui na cidade de Curitiba e também no estado do Paraná. Por isso e por outros tantos motivos, depois inclusive por ter fundado hoje a sua família Toca, e acredito que eles estejam aí, quero mandar aqui meu fraterno abraço para os familiares do senhor Adir Romeu, do professor Adir Romeu, que estão acompanhando essa votação. Toca o Instituto Adir Romeu, que continua fazendo ficar viva a história, o legado que ele deixou para várias gerações do ciclismo e do esporte de uma forma geral. Então, me parece ser assim uma proposição justa, uma homenagem justa a este grande batalhador do esporte, mas especificamente do ciclismo. Denominar o nosso velódromo, repito, tão tradicional, fica dentro de um ponto turístico da cidade de Curitiba, que é o Jardim Botânico, com o nome dele, Adir Romeu. E por isso, assim, agradecendo mais uma vez o vereador Leônidas Dias por levar esse projeto adiante e entrar na coautoria, peço a vocês, meus amigos, amigas, vereadores e vereadoras da cidade de Curitiba, que votem favoravelmente para que a gente possa fazer esta homenagem ao Adir Romeu. Um grande abraço a todos e um bom dia de trabalho. Obrigado, vereador Marcelo Fachinello. Um abraço ao nosso ex-presidente, secretário de governo Marcelo Fachinello, que corrobora com um pouco do histórico que eu colocava aqui de dedicação do Adir Romeu ao ciclismo e ao esporte na cidade de Curitiba. Antes de soltar aqui mais um vídeo do nosso ex-presidente da Câmara, meu amigo e vereador por 7 mandatos nessa casa, Paulo Salamuni, presente aqui hoje na Câmara Municipal, gostaria de fazer alguns registros, agradecendo a presença do Igor, o Edgilson, a Márcia, o Carlos, o Paulo Cardoso, o Alceu, o Florindo, Fábio Jardim, o Milton, o Rogério Riva, o Adalberto Campos, a Paola Andri, a Célia Maria, o Fernando Abrão, o Adilson, o João Alves, o Luiz Correia, a Simone Belac, a Adriane Brunet, o Ronaldo Babiac, a Marina Veiga e o João Mateus. E o que são todos esses nomes? São todas pessoas diretamente ligadas ao esporte de Curitiba e do estado do Paraná. Então a presença de vocês aqui hoje é muito importante, que vem mostrar como forma de incentivo, não só aos vereadores e às vereadoras, mas para toda a sociedade, o quão importante seria denominar de Adir Romeu o nome do velódromo da capital paranaense. Se tiver ok, aqui eu gostaria de passar o vídeo do nosso presidente Paulo Salamuni. Tá bom. Então nós vamos eu aguardo aqui pela sequência. Nós temos alguns registros de aparte, então eu vou abrir os apartes, venho para a conclusão, porque eu tenho mais 2 vídeos para passar ainda aqui como forma de conclusão da minha defesa do projeto, tá bom? Primeiro vereador que eu concedo apartes, nosso vereador líder, vereador Serginho do Posto, do PSD, com a palavra, vereador. Por favor, fique à vontade. Obrigado, vereador Leônidas. Eu quero fazer uma saudação a Vossa Excelência, ao vereador Marcelo Fachinello, pela justa homenagem ao Adir Romeu. Quero também cumprimentar alguns colegas que eu vejo aqui hoje, na figura do Paulo Salamuni, meu amigo
ex-presidente desta casa e agora procurador do município, também o Emílio, o Pijac, o professor Euler, em seu nome todos, e a família do professor Adir Romeu, que está aqui presente. Acho muito justa a homenagem e eu quero fazer um registro que na década de 80 nós não tínhamos o velódromo e as competições eram feitas no centro cívico. E eu tinha um amigo meu que era ciclista e, incentivado pelo professor, participava das provas. E era difícil naquela época, e ele vendia perfumes na feirinha da Praça Rui Barbosa para sustentar o ciclismo. Foi um atleta, infelizmente teve que parar, mas ele recebia muito incentivo do professor Adir Romeu, e em algumas oportunidades a gente esteve juntos, até incentivando e assistindo essas provas. Fica aqui o registro, mas a história dele com o ciclismo, incentivar esse esporte, e levou o nome de Curitiba a muitos lugares. Eu acho que é muito justa a homenagem, o velódromo merece também essa homenagem, um espaço muito utilizado por essa modalidade. Fica aqui os meus registros também à família, e parabenizo Vossa Excelência, o vereador Fachinello, ex-vereador dessa casa, pela iniciativa. Tem meu apoio. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador líder Serginho do Posto. Próxima vereadora inscrita, vereador Bruno Rossi, do Agir. O próximo vereador inscrito, por favor, vereador. Gostaria de agradecer você, vereador, pelo breve à parte, parabenizar você e o nosso secretário de governo, Marcelo Fachinello. Uma justa homenagem, ao Adir Romeu, que está aqui representado pelos seus familiares, os membros aqui, ex-secretários de esportes do município. Também parabenizar vocês aí pela presença. Nosso atual secretário, nosso ex-vereador Paulo Salamone, pode contar com o meu apoio, com o voto favorável nesse importante e justo projeto. Obrigado, vereador Bruno Rossi. Próxima vereadora inscrita, vereadora Rafaela Lupion. Bom dia, vereadora. Bom dia, vereador Leônidas. Inicialmente, quero saudar a presença do doutor Salamone, secretário professor Euler, secretário Pijac, secretário também ex-secretário da Esmelge, Emílio, todos os familiares, servidores da Esmelge, parabenizar pela proposição. Meu voto, com toda certeza, será favorável, porque é uma justa homenagem, e eu destaco o fato, em especial, de ser um ex-servidor da casa. Isso é exemplo, isso é fomento ao esporte, à valorização, e esse equipamento, que é orgulho de Curitiba, assim como o professor Adir, e a gente tem que fazer essa valorização. Eu que fui administradora da Regional Matriz, e o equipamento está na Regional Matriz, no bairro Jardim Botânico. Então, cumprimentar o autor, nosso querido secretário de governo, Marcelo Fachinello, e o vereador coautor, Leônidas Dias, pela justa homenagem. Parabéns, e meu voto é favorável. Muito obrigado, vereadora. Agradeço pelas suas palavras. Eu vou passar o vídeo do nosso vereador Paulo Salamone, ex-presidente dessa casa, e depois eu abro para os demais à parte. Por favor. Uma homenagem justa por todos os títulos, denominar o velódromo da cidade de Curitiba de Adir Luiz Romeu. Conheço o Adir desde os tempos de bancos escolares, quando eu fazia Direito e ele Educação Física na Universidade Católica, então Universidade Católica. Depois, toda a sua trajetória como professor de Educação Física da Rede Pública Municipal de Curitiba. Um exemplo de professor e servidor público. E por décadas coordenou o velódromo do Jardim Botânico, do Capanema de ontem e do Jardim Botânico de hoje. Inclusive participou do processo da permuta daquela área do velódromo, que pertencia à União, o terreno, permutado com a prefeitura, e o meu saudoso pai, como reitor da universidade, fez a permuta junto ao Ministério da Previdência Social e Prefeitura Municipal de Curitiba na década de 1980. Então é uma homenagem justa por todos os títulos. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, a iniciativa dos vereadores Marcelo Fachinello e Leônidas Dias. É uma homenagem justa pela pessoa, pelo caráter do Adir, pelo profissional, pelo campeão e por toda a contribuição inestimável à nossa cidade de Curitiba. Parabéns à Câmara Municipal, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele participou de toda a questão do plebiscito, o bairro do então Capanema,
hoje Jardim Botânico, foi o primeiro plebiscito para mudança de nome de bairro na cidade de Curitiba e construímos junto à sede administrativa do velódromo. Portanto, foi o que eu falei por ocasião da despedida no velório do Adir. Parabéns a todos que tiveram esta iniciativa de denominar o velódromo de Curitiba de Adir Luiz Romeu. Obrigado, nosso sempre vereador Paulo Salamone. Obrigado pelas palavras. Próximo vereador inscrito, o vereador João das Cinco Irmãos. Por a parte, vereador. Obrigado, vereador Leônidas. Parabenizo pela iniciativa. Também o vereador licenciado Marcelo Fachinello. Tem respeito a toda a história do senhor Adir Romeu. Tínhamos protocolado um projeto aqui, que está tramitando, que pretendia nomear o Nelson Rebelo, nosso velódromo, né? Sim, o Oilman foi importante, uma figura importante na nossa cidade, mas o legado, né, a história do professor Adir Romeu complementa tudo isso, né? É muito importante no ciclismo, principalmente toda a luta que ele teve no ciclismo, não só do estado, da nossa cidade, mas do país, também sendo técnico da seleção brasileira por muito tempo, e principalmente, né, o legado que ele deixou, os atletas que o formou. E, com certeza, esse nome é o nome mais apropriado para o velódromo da nossa cidade. E o Oilman, a gente pode achar outro local público para denominar também, para deixar o legado e a história dele importante para a nossa cidade. Então, a gente fica feliz de estar votando, porque o esporte transforma vidas. Com certeza, o professor Adir transformou muitas vidas através do esporte, e esse legado para a nossa cidade é muito importante. Então, com certeza, se nomearmos o velódromo com o nome dele, essa homenagem vai ser muito justa e merecida. Então, importante, conto com o meu apoio. Viva o ciclismo, viva o esporte, viva o legado e a memória de Adir Romeu. Obrigado. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Belas palavras. Vereador Sidney Toaldo, PRD. Bom dia, vereador. Obrigado, vereador Leônidas. Saudar você, ao nosso secretário de governo, Marcelo Fachinello, pela indicação. Saudar aqui o nosso secretário Euler, Pijac, Emílio, ao nosso nobre sempre, Paulo Salamone, presença ilustre sempre, ao Igor representando o Herver Binski, aqui a sua equipe, aos familiares. Com certeza, uma história linda, né? Ele que esteve à frente da seleção olímpica brasileira, né, de ciclismo, ele que teve um trabalho fabuloso, quantos atletas, quantos cidadãos que o Adir formou na vida também, né, porque através do esporte você transforma vidas, e essa homenagem justíssima ao velódromo se chamar Adir Romeu. Saudação e que Deus o tenha sempre num bom lugar, porque foi uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sidney. Agradeço pelas palavras. Concluindo a parte com o vereador Renan Sesquinha, eu tenho mais um vídeo e encerrar aqui minha discussão. Vereador, por palavra. Obrigado, vereador Leônidas. Parabenizar o senhor e o secretário Fachinello por essa justa homenagem ao professor Adir Romeu, que foi servidor desta casa e coordenou por muito tempo o velódromo. Um grande campeão, né, que merecem a nossa homenagem e que deixa um grande legado. Eu queria agradecer também a presença aqui do secretário Euler, que também justifica aqui o grande legado que deixa o professor Adir, aos familiares, ao nosso sempre vereador Paulo Salamone, ao ex-secretário Pijac também, que fortalece ainda mais e mostra a importância que teve o professor Adir para a cidade de Curitiba. Então, novamente, meus parabéns, vereador Leônidas, a você, ao nosso secretário Fachinello, porque a gente tem que valorizar sempre as pessoas que valorizaram o esporte da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Renan Sesquim. Mais uma vez eu peço a atenção dos vereadores e das vereadoras. Nós recebemos diversos vídeos, eu falo aqui para os familiares, que poderíamos passar talvez uma hora passando vídeos que particularmente me emocionaram. E daí nós definimos um desses vídeos que nós gostaríamos de passar aqui nesse momento. Por favor. Eu estreiei em 7 de março. E aí passou 43 anos. No velódromo eu fiquei 34 anos e 45 dias. Eu considero tudo positivo. As pessoas que se envolveram, né?
o contágio que a gente passava para as pessoas a gostar do espaço, né? Que era a ferramenta mais forte. Você tem que gostar, aqui é a tua casa. E se você conversar com os alunos, eles vão argumentar isso. A importância é o equipamento, o espaço, né? A nobreza daquilo ali que me dava, como é que eu posso falar? De trabalhar todo dia. Ó, eu tenho algumas coisas assim, não é mais do que, é até mais do que uma, né? A situação de você representar a cidade, né? Em eventos, daqui a pouco as pessoas vêm, te enxergam você como um cidadão de Curitiba. E a segunda coisa assim mais evidente assim, que crianças, né, que participaram do processo do velódromo, das atividades do velódromo, hoje adultos, né, lembram daquilo. Recordam assim de maneira bem pontual. Até. Eles contam, quando eu encontro alguém, eu estigo eles para eles renovar a minha cabeça, para até eu lembrar, né, coisas que eles vêm, pô, você lembra que a gente fazia isso? Vários amigos vieram aqui, que eram atletas de 14, 15 anos, hoje estão com 40, 50, vieram aqui e contaram coisas. Pô, você mudou minha vida nisso. Assim. Que eu acho que se constrói as coisas à medida que você vai paulatinamente se dedicando, né? Você vai vendo que uma energia boa vai se formando ao teu redor e isso vai conspirando, né? Vai conspirando. O mundo conspira para o bem. E se você tiver bons pensamentos, aquilo vai te levar para um lugar melhor. Quando a gente fala que muitas vezes as imagens valem mais do que 1000 palavras, eu acho que é sobre isso que nós estamos falando, né? Eu, quando particularmente vi, me senti emocionado. Vejo muitas pessoas emocionadas aqui quando a gente vê o carinho que ele fala com tudo que ele fez pelo velódromo. Próxima parte, vereador Tico Kuzma, depois eu passo para concluir. Por favor, presidente. Obrigado, vereador Leônidas. Sem dúvida nenhuma, a emoção de Vossa Excelência é a emoção de todos que acompanharam a história do Adir, acompanharam a história do ciclismo na cidade de Curitiba, no Paraná e no Brasil. Então, Vossa Excelência já falou bem da carreira. Eu quero aqui cumprimentar a todos que estão aqui, secretário Euler, ex-secretários, Emílio, Pijac, enfim, a Secretaria de Esportes também, do secretário Hélio Virbinski. Ontem estivemos com o prefeito Eduardo Pimentel, também mandou uma saudação a todos, faz questão de sancionar essa lei, na presença de todos também. A família, né, a senhora Luciane, o Davi, que é o filho, e também ontem conversei com o Tiago Soares, que foi da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que trabalhava muito com a questão do ciclismo, tem o Instituto Mais Esporte, e ele me passou um texto falando, mais ou menos isso que Vossa Excelência falou, mas ele acredita assim, nas palavras dele, que o maior legado realmente foi a criação e a coordenação da escolinha, que transformou a vida, né, de dezenas, de centenas de jovens, transformou não só em atletas, mas transformou a vida, né, ensinando também valores, princípios a esses jovens. Essa que era uma característica principal do Adir. Então, e atletas também que até hoje ainda continuam ganhando medalhas. Então, vereador Leônidas, a Vossa Excelência, ao presidente, ex-presidente, hoje secretário Marcelo Facchinelos, os nossos parabéns. Com certeza, Curitiba presta uma homenagem a esse homem que tanto fez pelo nosso esporte. Parabéns. Obrigado, presidente. E com essa história diretamente ligada ao esporte de Curitiba, ao esporte do Paraná e ao esporte do Brasil, uma homenagem digna de velódromo a Adir Luiz Romeu, ele que fez história no ciclismo nacional. Por isso, senhoras e senhores vereadores, eu concluo minha defesa, eu peço voto favorável para esta Casa de Leis, para que reconheça a trajetória de mais de 30 anos
do professor Adir Romeu, que impactou e transformou milhares de vidas através do esporte. Viva a história do professor Adir Romeu. Obrigado. Continuamos em discussão do projeto substitutivo geral. Não temos vereadores inscritos para discutir. Vamos ao encaminhamento. Para encaminhar a votação do substitutivo geral, vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, senhor presidente. Saúdo todos os presentes que vieram acompanhar, como disse anteriormente, a votação desse valoroso projeto de lei. Saúdo também a presença das autoridades que estão aqui presentes, Paulo Salamuni, o professor Euler aí, vereador e meu ex-chefe, né, professor? Fui sua estagiária. Também o Pijac, presente aqui, que atuou bastante na área da juventude, né, nos últimos anos, esteve aí conosco. Então, saudar a todos vocês e posicionar aqui o encaminhamento do voto favorável a esse projeto de lei para o bloco. A gente acredita muito na valorização do esporte, a gente acredita na valorização principalmente da juventude também, e ele teve um papel muito valoroso com relação à juventude, principalmente, né, atinente ao esporte e à juventude. Então, eu fico muito feliz em falar que o nosso voto será sim a essa proposição. Contem com a gente pela valorização dos esportes, pela valorização do ciclismo, e com certeza, vereador Leônidas Dias, juntamente com o vereador Fachinello e com os demais presentes aqui, vocês fazem história ao colocar o nome deste, né, valoroso homem, que foi, de fato, um destaque dos esportes aqui para a nossa cidade, também um ícone nacional aqui em Curitiba. Então, muito obrigada, uma linda homenagem, conte com o nosso apoio, encaminhe o voto favorável. Muito obrigada, senhor presidente. Continuamos em encaminhamento do substitutivo geral. Encerrado o encaminhamento, vamos passar à votação do substitutivo geral. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Vamos ao resultado da votação. 31 votos sim, aprovado o substitutivo geral, ficando prejudicado o projeto. Eu vou suspender a sessão por instante, mas eu peço atenção aos convidados ainda, aos vereadores, que para falar uso da palavra, o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, vereador professor Euler. Na sequência, com a sessão suspensa, vamos todos à escadaria registrar esse momento importante para a cidade de Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham também pela internet. Deixo uma saudação muito especial para a esposa do professor Adir Romeu, também para o seu filho. E olha o quão é importante esse momento que nós estamos vivendo, né? E o que prova isso é a presença, ou as presenças que nós temos hoje aqui. Representando a Ismelge, o Ronaldo Babiac, agradeço, Ronaldo, por estar aqui com a gente hoje. Representando o governo do Estado e a Secretaria Estadual do Esporte, diversos servidores, falo em nome aqui do Riva, agradeço também a presença de todos vocês, demonstrando a importância que o projeto de lei, que agora foi aprovado e em breve virará lei municipal, representa para toda a comunidade esportiva. Quero ainda deixar agradecimento ao Emílio e ao Pijac, que são ex-secretários municipais de Esporte, Lazer e Juventude, e quero falar para os dois o seguinte: toda vez que eu estou em algum evento, eu falo que eu sou uma pessoa feliz por ter herdado uma secretaria tão boa, uma secretaria que os ex-secretários deixaram um grande legado. Então, agradeço hoje, podendo falar diretamente para vocês dois, tudo aquilo que vocês construíram na Ismelge, o Emílio Trautem, o Pijac e também o Mário, mais recentemente. Vocês realmente construíram uma grande secretaria, uma secretaria que faz toda a diferença, não só do esporte aqui em Curitiba, mas no Paraná, e virou uma referência no Brasil inteiro. Então, sou muito feliz de ter dado uma secretaria com tanta excelência que vocês deixaram ali. E, obviamente, a gente tinha que viver esse momento feliz hoje aqui, e eu fiz questão de estar presente por uma homenagem tão importante. Eu posso dizer que
acho que não existiria o velódromo de Curitiba sem o professor Adir. Mas acho que também não existiria o professor Adir sem o velódromo, né? Eles se complementavam. É a segunda casa do professor Adir. Então essa é uma homenagem mais do que justa, uma homenagem merecida. E eu fiquei contente do vídeo que o Leônidas passou, de ver o orgulho que o professor Adir sentia em vestir a camisa da Ismelge. Né, o orgulho que ele tinha ali de estar com aquela camisa, talvez o mesmo orgulho, né, obviamente ele por muito mais tempo, mas o mesmo orgulho que eu sinto hoje de vestir essa camisa aqui. Né, a secretaria realmente é marcante para quem passa por lá, e o professor Adir, como atleta, como servidor exemplar, mostrou que sentiu orgulho de trabalhar pela Ismelge, na Ismelge e pelos atletas aqui de Curitiba. Então, deixo aqui também a minha homenagem, realmente uma sessão emocionante que nós vivemos aqui hoje. Parabéns ao professor Adir, parabéns aos familiares. Agora sim, o nosso velódromo tem um nome de verdade. Antes ele era o Centro de Esporte e Lazer Velódromo, né? Era até um nome esquisito, porque é claro que é um velódromo. Né? Agora não, agora ele passa a ser o Centro de Esporte e Lazer Velódromo Professor Adir Romeu. Agora sim tem o nome que merece. Muito obrigado. Obrigado, secretário professor Euler. Então, registro ainda a presença do Caxias, representando também a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, grande jogador do Colorado, Caxias, presente nessa sessão, e do Ronaldo Babiac, que alguns dias atrás perguntou a essa presidência sobre esse projeto. De imediato conversamos com os autores, com o vereador secretário Marcelo Fachinello, com o vereador Leônidas, e pudemos pautar esse projeto, uma grande lembrança do Ronaldo Babiac, então, sobre esse projeto importante de denominação do professor Adir. Então, com a sessão ainda suspensa, convido aos vereadores e aos convidados aqui para que se dirijam à escadaria para registrarmos esse momento numa foto. Na sequência, reabriremos a sessão e continuaremos com o debate dos projetos.